Olá, meu nome é Braulio Harukondo Lopes e irei apresentar o projeto para a OP 2916, Mecanismos de Dano, Controle de Qualidade e Inspeção de Peças produzido por manufatura aditiva. Esse é um projeto em colaboração da empresa Unique Automotive Aerospace e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Unique é uma empresa de usinagem de peças metálicas com alta precisão que atende tanto o setor automotivo quanto o setor espacial. Ela possui dois endereços, onde a sua matriz está localizada na cidade de Resende, Rio de Janeiro, e sua filial na cidade de São José dos Campos, São Paulo, a mesma cidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE, mais específico, o Grupo de Materiais Avançados de Pesquisas Aeroespaciais, possui grande experiência em ensaios, qualificação e testes de materiais voltados para setores com alta exigência. Desta forma, o INPE, representado pelo Grupo MAPA, está em colaboração para este projeto. Equipe executora. O grupo de pesquisa para esse projeto possui 4 pesquisadores do INPE: o Dr. Isaías de Oliveira, o engenheiro Guilherme Kawasaki e o Dr. Maurício Baldan e o Dr. Reinaldo Rossi. Complementando a equipe de pesquisa, temos o mestre Felipe Yamamoto, a mestre Giovanna Sembranelli, o engenheiro Alex Siqueira e o Dr. Braulio Lopes. O engenheiro Alex Siqueira possui mais de 15 anos de experiência no ramo de usinagem mecânica de alta precisão, principalmente peças de alta complexidade para o setor automotivo e aeroespacial. Os pesquisadores Isaías, Maurício e Guilherme possuem mais de 30 anos de pesquisa em materiais avançados para o setor espacial, atuando na caracterização eletromagnética de materiais, ensaios e testes de qualificação. O pesquisador Braulio, Felipe e Giovanna possuem mais de 8 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de materiais com interação da radiação eletromagnética na faixa de microondas, principalmente de 1 a 40 gigas. Proposta para o projeto. O projeto visa o desenvolvimento de um scanner utilizando microondas. Com esse scanner, será possível fazer a varredura em tempo real para identificação de defeito durante o processo de usinagem de peças metálicas por manufatura aditiva. Esse scanner terá como base os conceitos de Radar Cross-Section ou RCS. Ele também terá a capacidade de fazer a varredura com diferentes frequências e terá o suporte com inteligência artificial. Durante o processo de scanner, a radiação eletromagnética será refletida pelas peças metálicas, principalmente em regiões críticas, onde esse sinal refletido será utilizado no banco de dados para identificação. Dessa forma, a inteligência artificial será capaz de identificar, principalmente pela variação de intensidade e fase da onda, o possível defeito em princípio de Radar Cross-Section, o RCS. O conceito base do projeto RCS tem como base o conceito utilizado principalmente para o setor aeronáutico. Um sinal transmitido por um radar é refletido pela estrutura da aeronave e captado por outros radares. Cada região da aeronave possui a capacidade de reflexão características de sua geometria. Desta forma, o sinal espalhado é como se fosse uma digital que é identificada pelo banco de dados do radar utilizando uma IA e assim detectada uma aeronave. Diferentes faixas de frequência são utilizadas, pois cada faixa de frequência possui a característica de reflexão em função da geometria. Desta forma, quando se utiliza várias faixas de frequência, você possui vários espectros de espalhamento em diferentes ângulos. E assim, com o uso da identificação do, da aeronave, é possível identificar e também mapear aonde está localizada a aeronave. O sinal refletido ele é diretamente em função da geometria da aeronave. Diferentes faixas de frequência são utilizadas, pois diferentes regiões da aeronave só respondem a determinadas faixas de frequência. Desta forma, quando utilizando uma gama de frequências, é possível identificar as aeronaves. Para o setor aeronáutico, é muito utilizado esses ensaios em câmera anecoica, onde você mapeia totalmente a aeronave e assim utiliza no banco de dados seus próprios radares. Com isso, o conceito de RCS ele possui a dependência em função de alguns parâmetros, como a potência da antena, a perda do sinal e, como analisado pela cor verde, temos a característica do alvo. Essa característica do alvo depende diretamente de sua geometria. A geometria do objeto define como o sinal é refletido. Então, quando você analisa o espectro, é possível identificar regiões específicas dos objetos, principalmente os objetos metálicos, e identificar qualquer tipo de anomalia, principalmente quando você faz a caracterização inicial de objetos
como no caso desse projeto, seria feita a identificação de peças metálicas perfeitas e peças metálicas com defeitos induzidos para análise e criação do banco de dados. Sistema de medida. O sistema de medida ele tem como base o sistema de medida de Radomez, como está no exemplo. Esse sistema ele pode ser tanto planar, como mostrado na figura esquerda, quanto circular, mostrado na figura direita. No canto superior direito está evidenciada a imagem de antenas com lentes. O uso de antenas com lentes permite a caracterização e identificação de regiões extremamente pequenas e com maior precisão. Desta forma, quanto mais colimador seja o feixe da antena devido à lente, maior sua precisão. Para o projeto, será feito o desenvolvimento específico de lentes, principalmente focado em cada tipo de defeito em cada tipo de peça, com várias faixas de frequência. Desta forma, será possível identificar e criar um banco de dados mais preciso, principalmente para a inteligência artificial encontrar os seus padrões. O sistema é conhecido no setor aeronáutico como o arco NRL. É um sistema com duas antenas, utilizando um arco de 180 ou 360 graus. Dessa forma, é feita a varredura ao longo de todo o material e levantado seu espectro de espalhamento, mesmo princípio das câmeras anecoicas e que será desenvolvido nesse projeto. Dependendo do tipo da manufatura aditiva, poderá ser feito um arco com 90 graus e 180 graus, com rotação de 360, como mostrado na figura. A exemplo, nesse arco de 360, cada ponto branco da figura central é uma probe, ou seja, cada ponto recebe o sinal e assim você identifica em diferentes ângulos, podendo assim mapear o material de forma mais precisa. Sistema do projeto. O sistema do projeto possui como componentes principais o analisador de rede vetorial, um VNA, que é capaz de transmitir e receber sinais analisando amplitude e fase da onda, e um modelo de scanner de 1 a 40 GHz. Para esse projeto será feita a aquisição de cabos, antenas e probes corrugados com alto ganho e ponto focal estreito, lentes, material de consumo para a produção do arco, já que dependendo da geometria da peça e tamanho, será feito arcos de tamanhos diferentes, servidores para a computação e computadores para a programação da equipe. Princípio de sinal refletido no scanner. O scanner será composto com diferentes antenas que irão mapear o sinal refletido em função de cada ângulo. Desta forma, as peças modelo, ou seja, peças para o estudo, serão analisadas em um ângulo de 360 graus e será identificado principalmente as regiões críticas, criando assim o banco de dados para a inteligência artificial. Será realizada a caracterização de peças perfeitas e peças com defeitos induzidos. Dessa forma, também utilizando diferentes faixas de frequência, será possível analisar vários espectros para a inteligência artificial identificar o seu padrão e assim, durante a confecção das peças reais, cada tipo de defeito será identificado no exato momento que ele acontecer durante a varredura. Será também feita uma varredura em tempo real, camada a camada, durante a manufatura aditiva. Dessa forma, a detecção dos efeitos por diferença na capacidade de reflexão será identificada e também indicada ao operador. Será analisado diferentes faixas de frequência de 1 a 50 GB, também diferentes materiais, começando como base as peças feitas em alumínio. Também será possível analisar diferentes geometrias, começando com uma peça simples e uma peça de geometria complexa, já desenvolvendo essa peça complexa com uma geometria real, e será feito o banco de dados com todos os sinais de reflexão e espalhamento da onda, sempre alimentando a inteligência artificial. O uso da inteligência artificial no sistema de inspeção. A IA será aplicada para análise em tempo real das assinaturas eletromagnéticas coletadas pelo scanner. Dessa forma, a cada varredura, todo o sinal refletido e espalhado pela onda eletromagnética será processado por algoritmos na máquina, capazes de identificar padrões e classificar defeitos como porosidade, falta de fusão, trinca e variações de espessura. A inteligência artificial utilizará alguns parâmetros muito importantes para o seu processamento, como quebra de assimetria bilateral, gradiente pattern analysis, obtuna, detecção de anomalias como autoencoder profundo e LSTM com IA generativa. Todos esses parâmetros serão utilizados pela IA para identificação de defeitos em tempo real durante a varredura. A equipe de inteligência artificial será guiada pelo Dr. Reinaldo Rossi, com um aluno de pós-doc,
um mestrando, um profissional júnior e o pesquisador sênior, o Dr. Reinaldo Rossi, associando assim a pesquisa à pós-graduação do INPE. Resultados preliminares. Para mostrar o potencial desse projeto, foi feita a simulação de uma peça complexa. Essa peça escolhida como modelo é baseada em um bloco metálico de um motor 6 cilindros. O software utilizado foi o software FECO da empresa Altair e foi simulado o sinal espalhado em relação ao plano horizontal como representado na figura. Para o projeto, o ideal é que esse plano seja rotacionado em 360 graus para projetar o maior número de dados para a inteligência artificial. Em seguida, na simulação da peça, foram feitas peças em diferentes etapas, como se estivesse representando o processo de fabricação de uma peça, como pode ser observado pela figura 1, 2 e 3, o aumento de sua altura. Como resultado, temos o diagrama com as curvas 1, 2 e 3, representadas respectivamente para cada etapa da peça. O diagrama foi feito com reflexão em 5 GHz. Essa frequência foi escolhida apenas como modelo. No projeto será feita uma varredura para verificar qual frequência é ideal para cada tipo de defeito. Cada altura 1, 2 e 3 possui um potencial de espalhamento bem característico. Dessa forma, é possível demonstrar que o scanner terá essa projeção de dados para identificar cada região em cada etapa de processamento. Com isso, qualquer variação nesse tipo de diagrama será identificado pela IA e apontado como um possível defeito e caracterizado em função do seu banco de dados, comparando assim com todos os defeitos que forem levantados para poder indicar ao operador aonde está localizado e em qual momento ocorreu o defeito. Também como resultado, foi feita a simulação da peça com regiões diferentes. Como pode ser observado na figura à direita no canto superior, foi colocado algumas regiões na cor verde, regiões com diferentes condutividades elétricas dentro do software. Dessa forma, foi feita a simulação de novo do espectro de espalhamento. É possível observar que no espectro possui pequenas regiões diferentes representadas pelos círculos vermelhos pontilhados. Essas variações são em função principalmente da diferença da condutividade da superfície. E é justamente nessas variações onde a IA irá procurar padrões e organizar um banco de dados, para assim poder prever os possíveis efeitos. A escolha da condutividade diferente teve como base que alguns defeitos por manufatura aditiva podem prejudicar principalmente regiões superficiais quanto volumétricas e, assim, em função dos defeitos, diminuir a sua condutividade local. Infraestrutura. Uma das infraestruturas disponíveis para o projeto é o Laboratório de Caracterização Eletromagnética do INPE. Esse laboratório possui dois analisadores de rede vetorial cobrindo de 10 MHz até 50 GHz, como apresentado na figura. Esse laboratório também possui o sistema de medida com antenas com lentes de 8 a 40 GHz. Como pode ser observado na imagem, esse laboratório já apresenta o equipamento necessário para poder fazer os testes iniciais. Esse sistema de varredura já foi previamente desenvolvido pelo grupo de pesquisa, adicionando ao analisador de rede vetorial um braço robótico com uma probe para fazer leitura na banda KO. Esse projeto foi desenvolvido anteriormente pelo grupo e é utilizado para a caracterização de antenas. Ou seja, o comando de varredura e leitura do sinal já foi previamente desenvolvido para outros projetos e será adaptado especificamente para esse projeto. Em destaque no laboratório temos o sistema de medidas com antenas atual. Ele possui uma base articulada de 360 graus, como apresentado na figura, e um braço articulado de 180 graus, podendo fazer uma varredura entre as antenas, já começando o ângulo e leitura do sinal. Esse sistema permite já fazer um estudo inicial de algumas peças simples, assim já começando a alimentar o banco de dados da inteligência artificial. Desta forma, o processo já poderia ter início no segundo mês do projeto, dando início assim principalmente aos dados da inteligência artificial. Também para esse projeto temos o Laboratório de Simulação Eletromagnética. Nele temos licenças acadêmicas dos principais softwares de simulação eletromagnética, como o FECO, HFSS, CST e XFDTD. Todos esses softwares são muito utilizados principalmente no setor aeronáutico e aeroespacial. Com isso, o sistema de simulação já poderia começar a prever os possíveis defeitos das peças para alimentar a inteligência artificial,
em paralelo ao sistema de medidas com as antenas com lentes. Desta forma, as duas etapas de simulação e medidas prévias no sistema com antenas com lentes já poderiam andar em paralelo pelo grupo de pesquisa. Como comentado, o grupo de inteligência artificial já poderia trabalhar com esses dados previamente para começar a programação do software. Também para esse projeto temos o Laboratório de Caracterização de Materiais. Esse laboratório possui diversos equipamentos, principalmente para alguns ensaios específicos do setor de petróleo e gás. O laboratório conta com um microscópio eletrônico varredura, MEV, e um espectrômetro de energia dispersiva, o EDS. Também conta com um difratômetro de raio-x e um espectrômetro por fotoelétron de XPS. Especificamente, XPS é possível utilizado para ensaios de corrosão de superfície, principalmente analisando os estados superficiais do material. Também no laboratório temos potenciostatos, que podem ser utilizados para ensaios de corrosão, fazendo a curva de polarização. Além desses equipamentos, temos algumas máquinas de ensaio mecânico universal e máquinas de ensaio mecânico com temperatura. Podemos fazer ensaios de tração e compressão até 900 graus. Temos também máquinas de ensaio de intemperismo e envelhecimento acelerado, utilizando radiação UVA e UVB, um analisador termogravimétrico TGA e um calorímetro exploratório diferencial DSC. E também complementando, temos alguns dilatômetros. Esses são apenas alguns dos equipamentos que podem ser utilizados para teste de temperatura, envelhecimento e corrosão. Todos esses ensaios de resistência dos materiais serão correlacionados com os dados da inteligência artificial. Desta forma, qualquer defeito realizado durante o processo de fabricação já poderá ser direcionado ao possível problema mecânico que ele irá apresentar, assim complementando ainda mais o banco de dados. Todos os ensaios serão feitos em peças usinadas por manufatura aditiva, perfeitas e com defeitos induzidos. Infraestrutura da empresa. A Unic apresenta duas sedes. Sua matriz em Resende é filial de São José dos Campos. Na empresa filial, está disponível uma área de aproximadamente 500 metros quadrados, como apresentado na figura. Essa área contempla escritórios, mais uma região da planta dentro da fábrica. Essa área será destinada para qualquer necessidade envolvendo atividades de pesquisa e desenvolvimento. Como pode ser observado na figura, essa área já está disponível para qualquer necessidade do projeto, presente e futura. Fluxograma do projeto. O fluxograma do projeto pode ser dividido em 5 principais etapas, sendo a primeira etapa a definição das peças e materiais. A segunda etapa sendo a fabricação de peças mecânicas por manufatura aditiva, perfeitas e com defeito. Essas peças serão de responsabilidade da empresa Unic, que é a empresa de usinagem mecânica de alta precisão. A Unic irá, principalmente com a sua rede de empresas e colaboradores no setor de usinagem, fazer a fabricação das peças metálicas e compra desses materiais. Dessa forma, o material será abastecido principalmente utilizando a grande experiência da empresa Unic no setor de usinagem. Todo estudo de usinagem e complexidade da peça será de responsabilidade realizado pelos integrantes da empresa Unic, principalmente pelo Alex Siqueira. A terceira etapa será a simulação do sinal espalhado. Quarta etapa será a medição do sinal espalhado e ajuste da simulação. Tanto a terceira etapa quanto a quarta etapa pode ser feita de forma simultânea, principalmente realizada dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pelo grupo de P&D e Materiais. Serão realizados ensaios e testes. As etapas 2, 3 e 4 fornecerão dados para o banco de dados da inteligência artificial. A etapa 2 irá destinar principalmente as informações relacionadas aos defeitos e geometrias da peça, mostrando assim a complexidade e as possíveis regiões onde a inteligência artificial terá que ter mais atenção. A etapa 3 e 4 fará tanto os resultados simulados quanto os resultados e ajustes da parte medida. Dessa forma, a inteligência artificial irá pegar os resultados da segunda etapa e correlacionar os resultados da terceira e quarta etapa. A quinta etapa, ensaios de desempenho, será realizada com todas as peças, principalmente nas regiões com defeitos. Dessa forma, a caracterização dos defeitos alimentará também um banco de dados da inteligência artificial. Todos os testes de resistência, como temperatura, corrosão e envelhecimento,
serão analisados e correlacionados com os dados das etapas anteriores. Desta forma, será possível criar um scanner que irá fazer o levantamento de dados e imperfeições, podendo assim contribuir para uma certificação final das peças produzidas. Cronograma do projeto. O cronograma do projeto pode ser dividido em 10 etapas, sendo a primeira etapa planejamento e especificação técnica. A segunda etapa, aquisição de equipamentos e infraestrutura. Terceira etapa, desenvolvimento do conceito do scanner. Quarta etapa, implementação do protótipo físico. Quinta etapa, desenvolvimento do software de controle. Sexta etapa, coleta de dados e testes mentais. Sétima etapa, banco de dados e integração com IA. Oitava etapa, integração com Digital Twin e simulações. Nona etapa, validação em ambiente relevante. Décima etapa, documentação, normalização e CRL 9. Recurso. Com o projeto da OP29, será montada a equipe executora. O projeto, em suas fases iniciais, TRL 2 e 3, possui potencial de no mínimo 4 projetos para PIP-TC, que é o PIP entre empresas e instituições de pesquisa, no caso o INPE. Como tema dos projetos, temos desenvolvimento do scanner, desenvolvimento do código de identificação, desenvolvimento da sonda e lentes colimadoras e desenvolvimento do software de IA. Progredindo com o projeto, alcançando TRL 4 e 6, é possível a submissão dos PIP-TC em fase 2 da FAPESP. Essas duas fases, fase 1 e fase 2 do PIP-FAPESP, podem colaborar com a obtenção de recursos e aumento do TRL do projeto, alcançando TRL 7 a 9. Com isso, encerro aqui a minha apresentação para o projeto OP2916 da empresa Unique Automotive Aerospace e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Obrigado.